Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco o professor Josimar de Araújo. O professor Josimar é formado em Pedagogia, formado em Teologia, tem especialização em Neuropsicopedagogia, é instrutor de capoeira pela Abadá Capoeira, idealizador e desenvolvedor da capoeira inclusiva. Escreveu esse livro, uma literatura única no mundo, Capoeira Inclusiva. Professor Josimar, um prazer tê-lo conosco, uma honra muito grande. Boa noite, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu em estar aqui com vocês, espero poder trocar um pouco mais com vocês aqui. Josimar, eu quero começar perguntando o que é inclusão? Bem, Ednei, podemos pensar a inclusão como o ato de inserir, mas carregando de outros conceitos que não só o inserir, no sentido de colocar o indivíduo em um espaço, mas dar condições a ele de interagir, de ser participante da construção daquele ambiente onde ele está inserido. Então a inclusão é o processo de inserir e de dar condição de participação a qualquer pessoa, independente do sexo, do credo ou de deficiências ou patologias que ele possa ter. E quando a gente menciona o termo inclusão, significa colocar alguém que esteja fora, vamos dizer assim, de um ambiente ou de uma sociedade, esteja à margem, né? Perfeito. E a gente pode mencionar os portadores de necessidades especiais, são as pessoas que mais estão fora, né? Elas estão excluídas de todos os processos praticamente. Então, o que são esses portadores de necessidade especial para essa inclusão? Bom, pensando em que a inclusão, dentro dessa leitura que você colocou, que é colocar quem está de fora dentro, é importante destacar que quando muitas vezes nós mesmos podemos estar em algum ambiente e que nos colocaram ou nos deixaram entrar e a gente não se sentir incluído naquele espaço, naquele ambiente, por falta de interação. Então, a partir do momento que isso acontece, a inclusão, ela tem uma densidade, ela tem uma realidade muito mais efetiva, muito mais eficaz no processo de desenvolvimento global do indivíduo. E a pessoa com algum tipo de deficiência diz respeito àquele indivíduo que possivelmente possa ter uma limitação física, cognitiva, emocional. Podemos considerar, né, também as pessoas que têm não só enquadramento na questão da deficiência, mas aquele que tem uma limitação. E às vezes essa limitação ela pode ser uma gestante tem uma limitação, né? Um idoso tem uma limitação, a mulher tem as suas limitações, o homem também tem, independente se ele tem uma patologia pré-estabelecida ou não. O ser humano tem suas limitações. Então é importante pensar na inclusão num raio bem amplo com relação ao desenvolvimento da sociedade, e não só aquele grupo que está enquadrado em conceitos de patologias e deficiência, que também é um grupo importante de ser pensado hoje no processo de inclusão. O projeto que você tem e o resultado, vamos dizer assim, desse trabalho teu, o livro Capoeira Inclusiva, trabalha justamente incluindo essas pessoas, né? Esse seu livro, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, o que ele fala sobre essa inclusão, o que você traz desse referencial teórico agora, essa novidade, esse referencial teórico único no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Bem, Dinei, esse trabalho começou de uma maneira assim, muito espontânea, não teve um planejamento, não teve uma motivação especial ou específica. Esse trabalho começou em um momento de crise, né, que eu estava vivenciando, crise emocional, existencial, crise conjugal, financeira, e eu quis buscar algo inovador para mim, enquanto motivação de vida. Voltar a ter alegria, ter prazer de viver, me sentir útil. E foi quando então surgiu assim dentro de mim a vontade de começar o trabalho de capoeira com pessoas com deficiência. Apresentei um projeto numa instituição aqui de Campo Grande e fui honesto com eles, dizendo que eu não tinha experiência com essa modalidade, mas
apresentei as poucas coisas que eu conhecia em termos de benefício que a capoeira poderia oferecer para aquela população, e sendo honesto, dizendo, olha, eu não tenho experiência, mas eu acredito que a gente pode ter um período juntos aí de avaliação. E isso aconteceu, rapidamente a gente conseguiu ver vários resultados, e desse ponto em diante, o trabalho foi tomando gradativamente uma proporção em termos de desenvolvimento, de aceitação, instituições querendo atendimento, enfim. Foi quando, nesse momento, que eu fui percebendo, através de testemunhos de mães, de terapeutas, os próprios deficientes, que me apresentavam aquilo que a capoeira, que aquele trabalho estava provocando neles, estava, ao mesmo tempo que provocando, proporcionando. E então, eu comecei aí fui buscar a capacitação profissional, então onde surgiu essas formações aí. Mas enfim, surgiu o momento de escrever. O que é capoeira para a pessoa com deficiência? O que escrever sobre essas pessoas? Sobre a capoeira para essa população? E vendo que a capoeira, na tua essência, ela é inclusiva, ela oferece uma gama de desenvolvimento bio-neuropsicomotor extremamente vasto, foi que eu me segurei para não escrever um livro metodológico. Olha, quando você pegar uma pessoa com tal patologia, você não queria fazer isso, porque nós não teríamos a parte filosófica que sustentaria essa metodologia. Foi quando então eu comecei a buscar em alguns materiais, em recortes de jornais antigos, livros, consultando historiadores, pessoas que têm contato com a cultura. Foi que falei, Deus, olha, está aqui, eu quero escrever alguma coisa, eu não sei exatamente o que eu vou escrever, o Senhor me ajuda. Sentei na varanda da minha casa num determinado período e saiu o que eu vim chamar no final de capoeira inclusiva. Haja vista que muitas pessoas falam de capoeira adaptada, que eu não vejo um erro. Eu acho que também a capoeira sofre as suas adaptações, mas quanto essência, isso não desvirtua ela. Não criamos uma outra modalidade, uma outra vertente fora da capoeira. Eu concluí que capoeira inclusiva, ela consegue acoplar o capoeira adaptada. E a capoeira adaptada não consegue fazer esse contraponto com capoeira inclusiva. Porque nem tudo que é adaptado é inclusivo. Mas tudo que é inclusivo, de alguma maneira, precisa ser adaptado para o indivíduo. No teu livro, você faz um resgate histórico. Perfeito. Você faz esse resgate histórico da colonização, dos escravos. Fala um pouquinho acerca disso. Eu vi numa palestra sua você falando que os escravos também tinham os deficientes, né? Tinha as pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse resgate histórico que está no teu livro. Pensando nesse despertar da atualidade para a capoeira voltada para a pessoa com deficiência, eu comecei a pensar de onde que estava surgindo isso aí. Isso era uma coisa nova? Isso, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca fez. Será que eu sou o pioneiro? Será que os outros também são pioneiros nessa modalidade? Será que é uma coisa que a humanidade nunca tinha visto? E foi quando eu me deparei, a partir dessa releitura histórica, que a capoeira, que é inclusiva, ela permeia fatos históricos da história do Brasil, que mostra que, desde o período da escravidão, a capoeira e a pessoa com deficiência ou com algum tipo de limitação, ela vem em dados momentos tendo a sua interação. Por isso que capoeira inclusiva de mãos dadas e sem se olhar, é o título que eu dou para o livro. Porque, poxa, professor Josimar, como você pode dizer que os deficientes lá na escravidão tinham isso? Primeiro, o conceito da capoeira naquele momento não é de capoeira Angola, não é de capoeira regional, não é uma capoeira sistematizada. Neste período, a capoeira que se instala é a capoeira de sobrevivência. Então, pauladas, pontapés, mordida, facãozada, o que desse para eu utilizar quanto recurso para sobreviver,
e para dar condição de sobrevivência para o meu filho, para a minha esposa, para o meu irmão, para o meu compatriota, era isso que eu ia utilizar. E este é o conceito da capoeira. E, paralelo a isso, nós temos o processo de parto. Eu falo um pouquinho, eu tenho um capítulo que fala sobre isso, que eu começo dizendo, imagine hoje como são os partos, como eles acontecem, né? A minha esposa engravidou, eu tenho 3 filhos lindos. E aí a gente fez o pré-natal dela, o médico foi acompanhando, aferindo pressão, todo aquele aparato para cuidar da minha esposa e para cuidar dos meus filhinhos. E ainda eu não tive esse privilégio, que eu estava sem condição financeira. Mas muitas pessoas que têm, ainda pode chegar e falar, olha, doutor Ednei, o senhor que fez o pré-natal da minha esposa, eu quero pagar para o senhor fazer o parto. Pois é, Ednei, mesmo com todas essas condições, o Brasil e o mundo continua recebendo pessoas com deficiência por algum motivo. Acidente genético, anoxia cerebral, um acidente doméstico ou qualquer coisa que seja. Enfim, e lá, naquele tempo obstante, né, onde as parteiras eram o único recurso, isso quando dava tempo. Quando não dava, a negra tinha o parto lá no meio do mato mesmo, de qualquer jeito, o menino poderia passar do tempo de nascer, o acidente genético, as violências sexuais entre os senhores de engenho, entre os próprios escravos que tinham, que poderia ter causado a incompatibilidade sanguínea. Muitos negros, eu acredito que morreram assim, foram matados, mas eu acredito que tanto podem ter nascido. Eu não encontrei documentos que façam essa confirmação de que nasceu com deficiência e ele sobreviveu e usou a capoeira. Mas eu encontrei relatos históricos de documentos falando de negros que tiveram deficiência a partir dos castigos brutais. Mutilação de perna, mutilação de dedos, de mão, negro de baixa estatura, de fala pausada. Isso está aqui no livro, esse documento. Então, se a capoeira, essa capoeira, que não é uma capoeira institucionalizada, que é uma capoeira simplesmente de sobrevivência, possivelmente, em algum momento da história, esse negro utilizou a capoeira como mecanismo de sobrevivência. E eu vou permeando a história e até muitas pessoas vão dizer coincidência, mas eu vou dizer que, por mão de Deus, eu encontrei a maioria dos mestres que são ícones da construção, da sistematização, da organização da capoeira, como Vicente Ferreira Pastinha, que foi o condutor da capoeira Angola, morreu com deficiência visual e ainda teve 2 AVCs. Né? E eu encontrei vários relatos históricos, documentos, dizendo que ele jogou capoeira cego. Por isso que é a capoeira inclusiva, não por aquilo que está surgindo agora, mas por aquilo que a capoeira historicamente já vem fazendo quanto inclusão e condição de participação desses indivíduos através dessa modalidade. Manuel dos Reis Machados, o criador da capoeira regional, que por sua vez é o patrono da Abadá Capoeira, instituição que eu faço parte, ele teve problemas de circulação na perna, teve que dar aula depois de um período da sua vida, sentado, porque ele não aguentava ficar muito tempo em pé. Enfim, então a capoeira ela é inclusiva na tua essência, na tua construção, na tua existência, e o que a gente faz hoje, precisamos fazer com muito respeito, com muita reverência, tanto à cultura brasileira, quanto às pessoas que são assistidas por ela. Essa capoeira, ela nasce inclusiva, então? Sem perceber. Talvez, se ela fosse um ser, como não é, ela é algo inanimado, o ser sou eu que dou vida para ela quando me relaciono com a modalidade, mas se fosse um ser, ela talvez até saberia disso. Mas como não, os capoeiristas, por si só, agora que com esse trabalho estão começando a despertar o quanto ela já vem contribuindo, o quanto ela já era grande já quando nasceu, quando foi desenvolvida, e nós muitas vezes achamos que porque fez uma coisa, poxa, isso saiu da minha cabeça, isso não, eu não vejo dessa maneira, pelo menos a partir dessa pesquisa, eu acho que a minha participação foi debruçar no assunto e tratar ele com responsabilidade e buscar uma fundamentação teórica. Talvez,
Se há algum diferencial entre os outros colegas que trabalham, se há, talvez seja isso. A capoeira, ela tem então o seu papel social de incluir e socializar esse indivíduo, né? Não só no meio na capoeira, mas para toda a sociedade. Exatamente. Além de ressignificar e valorizar o indivíduo. Exatamente. Agora, quais são as limitações? Quem pode praticar essa capoeira? Todos podem? A capoeira ela surge especialmente quanto inserção social, em dar condição do indivíduo a buscar o teu espaço, sem invadir o espaço do outro. E neste mecanismo, dentro desta identidade, dentro desta caminhada de dar condições, de buscar espaço, entra a mulher, no caso, especialmente naquele momento, a questão negra, a questão da escravatura, mas depois a gente vai buscando e vai encontrando vários movimentos de inserção do indivíduo, seja ele criança, mulher. Hoje a gente tem um trabalho, inclusive, muito bem fundamentado pelo Jorge Freitas, de capoeira pedagógica, capoeira infantil. E a gente conseguiu, e tem conseguido gradativamente, ainda não é um trabalho formado, nem na capoeira inclusiva, nem capoeira infantil, nem a capoeira como um todo, tem muita coisa para se descobrir, mas nessa caminhada a gente tem percebido que a capoeira, ela é para todos. Isso não é apenas um discurso, isso não é apenas um argumento elaborado para conquistar, para envolver. Não, a capoeira, ela permanece até hoje, cada vez com mais explosão no mundo inteiro, porque ela consegue relacionar o teórico com o prático, na tua essência, na tua existência, na tua composição, na tua tradição, nas regras e funções. O que se faz se explica, o que se explica se faz. Então a pessoa, quando vem para a capoeira, se tiver um profissional que consiga olhar para esse indivíduo, respeitar as suas limitações e valorizar a sua potencialidade, qualquer pessoa pode praticar capoeira. Ou jogando, realizando um movimento, em pé, sentado, deitado, dentro d'água, com apoio, com mediação, com algum equipamento, ou cantando, ou declamando uma poesia, ou contando a história, ou de alguma maneira, como o universo da capoeira é rico, não é uma rua reta, mas uma rua cheia de curvas, cheia de currutelas, cheia de coisas para serem descobertas, qualquer pessoa, o gordinho, o magrinho, o pequeno, a mulher, né? Hoje, inclusive, na Abadá Capoeira tem os jogos femininos que vêm para valorizar a mulher e ajudar o homem a respeitar a mulher a partir do potencial que ela tem. Porque a organização de uma mulher, a sensibilidade musical, a responsabilidade em desenvolver a técnica é muito mais evidente de uma mulher do que no homem. A humildade, o homem, em qualquer segmento que ele começa a se destacar, o orgulho que já está nele fica cada vez mais fervoroso. E a mulher, ela consegue trabalhar com equipe, ela consegue esmiuçar um pouco mais o planejamento, o encaminhamento. E sem contar que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem mais dificuldade. E para ser um bom capoeirista, você tem que tocar, cantar, jogar, ensinar e, enfim, fazer um monte de coisa. Então, para a gente, como homem, é mais difícil. Então, todos podem fazer respeitando suas limitações. De locomoção, motoras, todos. Enfim. E aí, diante disso, se a capoeira ela presta esse serviço social de incluir essas pessoas, de incluir a todos, porque ela não é só os portadores de necessidades especiais, mas o marginalizado, aquele que não tem perspectiva de vida, por exemplo, que está à margem da sociedade, né? As pessoas carentes, né? O negro, as minorias, né? Em geral. Exatamente. Se ela serve a esse propósito, você não acha que isso também é um sinal de que há um problema no todo na sociedade? Porque nós estamos vendo a capoeira inclusiva e tem outros projetos inclusivos também, né? Você acha que isso se existe, é pela falta da sociedade em fazer com que as pessoas se sintam incluídas nela mesma? Você diz quanto mecanismo de inclusão? Sim, porque eu enxergo assim, se
se tem a capoeira inclusiva, se tem um projeto lá de inclusão, se tem outro projeto de inclusão, é porque no total da sociedade eu estou deixando de fazer um papel de incluir essas pessoas. Então precisam outros grupos fazerem o papel de que todos deveriam fazer. É porque falta com que toda a sociedade faça esse trabalho. Muitos vão olhar para isso aqui e vão desdenhar, vão dizer, isso aí não é nada. Ou vão olhar para outros projetos e vão dizer, isso daí não é nada, né? A sociedade, de modo geral, ela não é inclusiva, penso eu. E aí, se ela não é inclusiva, se tem esses trabalhos que começam pequenos, uns crescem, outros crescem um pouco mais, outros tomam proporções internacionais, outros nacionais, regionais, enfim. É pela falta de inclusão do cidadão na sociedade? Eu penso, Ednei, que a leitura seria por este caminho, mas com uma conotação de que eu não trouxesse sobre mim a culpa daquilo de que eu não faço todas essas coisas. Porque, como você colocou, são vários segmentos postos na sociedade para preencher uma lacuna. E, diante do meu perfil, diante da minha capacitação, do meu tempo, das minhas limitações financeiras ou qualquer outra que seja, talvez eu não, o estilo ou, enfim, perfil, eu não vou fazer capoeira, talvez eu não vou trabalhar com adictos, talvez eu não vou trabalhar com idosos, mas talvez a conotação que eu diria ser as pessoas que estão nos assistindo estão tomando conhecimento de capoeira inclusiva, né? Nós temos vários centros de reabilitação que trabalham tanto com pessoas com deficiência quanto pessoas adictas, né? Temos Casa Lar, nós temos centro que trabalha com criança na via de contribuir com o seu desenvolvimento pedagógico e de inserção social. Você que está nos assistindo poderia pensar, já que eu não faço capoeira inclusiva, ou eu não faço qualquer outra coisa disso que está sendo apresentado, eu poderia me perguntar, eu já percebi que alguma coisa eu não estou fazendo. O que é que eu posso fazer para contribuir com a sociedade? Melhor ainda, para diminuir menos o peso. O que é que eu posso fazer na minha comunidade? Entre os meus compatriotas, as pessoas que estão ali, que andam na mesma rua que eu, que pegam ônibus no mesmo lugar, que passam o mesmo quebra-mola. O que é que eu posso fazer para ressignificar socialmente, para ressignificar a autoestima dessas pessoas, para que a minha comunidade se torne uma comunidade melhor, que consiga suprir melhor as suas necessidades? Porque eu tenho muitas coisas que eu não faço, mas por vários motivos. Mas uma coisa eu faço. E o meu objetivo maior não é que todos se tornem capoeiristas, mas que, poxa vida, você viu que a capoeira funciona para pessoa com deficiência, uma coisa inusitada, diferente, que agora que está tomando essa proporção a partir da primeira literatura que trata desse tema, mas que você se desperte para alguma coisa. Talvez você possa fazer uma horta na sua comunidade, talvez você pode reunir 3 ou 4 meninos que estão na rua à toa sem fazer nada e comprar uma bolinha e jogar com eles, trabalhar as regras de funções de futebol. Eu não sou formado em educação física, pesquisa na internet, tem um monte de coisa, né? Mestre Camisa, ele soltou um ditado que entrou no meu coração: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então eu penso que cada um pode contribuir de alguma maneira, e especialmente numa leitura inter e multidisciplinar, que é aí a grande riqueza da nossa sociedade, extremamente pluralista na questão cultural. Uma coisa que me chama a atenção também, você está indo agora para Israel, logo daqui mais alguns dias está indo para a Alemanha, você já foi para outros lugares para falar sobre esse livro, A Capoeira Inclusiva, a primeira literatura do gênero, a primeira literatura que trata dessa capoeira inclusiva. Fico pensando, se nesse país, na Alemanha, por exemplo, se você vai lá falar sobre inclusão, né, você percebe que nos países de primeiro mundo também há o problema de inclusão? Pois é, esse é o próximo passo. Das pessoas com necessidades especiais. O próximo passo, a partir desse trabalho, a cada viagem que eu fizer para o exterior, como você colocou, Deus nos deu o privilégio agora de estar indo dia 19 para Israel fazer o lançamento desse livro. Em março a gente vai estar fazendo isso na Alemanha.
E em cada lugar que a gente tiver a oportunidade de ir, eu quero fazer, já vou iniciar uma pesquisa de campo. Quem são os deficientes conceitualmente, para cada país? Quem é enquadrado como deficiente? Quais instituições? Que tipo de trabalho que elas fazem com essas pessoas? O que a sociedade faz? Como elas veem? Porque a gente sabe que a realidade cultural vai dizer também quem são os deficientes. Talvez a gente vai encontrar lugares aí que eles tratam o cego com naturalidade, que ele nem se sente cego, não sei. Mas eu quero fazer essa pesquisa de campo, fazer esse mapeamento com fotos, com depoimentos, inclusive com o objetivo de desenvolver um outro material futuramente. Mas acredito que a capoeira vai ser um mecanismo, pensando nas culturas mais rígidas, nas culturas mais fechadas, mais arcaicas, aquelas culturas como os japoneses, por exemplo, né, que são, né, aquela coisa de pai para filho, certinho, que é o sucessor, e outras culturas. Aqui no Brasil a gente encontra um pouco disso ainda, daqueles que, né, é passado de pai para filho, eu espero o meu primeiro filho que vai ser o sucessor da minha empresa ou dos meus negócios. Então tem muitos países que isso ainda é muito forte e lugares no Brasil que isso é muito forte. Com isso, traz um truncamento no processo de inclusão. Então eu acredito que a partir da leitura desse livro, que traz o resgate histórico, que fala desses mestres, tem vários depoimentos riquíssimos aqui de mães e pais que interagiram com o nosso trabalho e teve uma ressignificação. Então eu acredito que a partir dessa leitura, eles vão ter, no primeiro momento, o olhar para a capoeira para ajudar o seu filho. E depois, quando eles verem o seu filho mexendo um braço, balbuciando uma palavra, interagindo com o instrumento, mostrando uma potencialidade que com certeza tem, vai contribuir para a ressignificação da sua cultura e da valorização do indivíduo. Esse é o nosso objetivo central. Ótimo. Bom, a gente está encerrando já o programa de hoje, mas eu queria que você deixasse a sua fala final, justamente para essas pessoas que hoje não se sentem incluídas, sejam elas portadoras de necessidades especiais, sejam elas, existem pessoas que têm problemas de se relacionar, são tímidas, né? Ou se acham menores. Eu queria que você falasse para essas pessoas acerca dessa inclusão da capoeira. Eu queria que você, na sua fala final, você deixasse esse recado aí para nós. Okay. Bem, nós criamos uma página para o livro, uma página Capoeira Inclusiva, que você pode pesquisar e curtir a página. A gente sempre está postando coisas lá a respeito do livro, das viagens, alguns comentários. E a gente pode, inclusive, ter um contato através dos comentários, enfim. Agora, eu deixaria... Não, eu deixo para você, Ednei, deixo para todos vocês que estão nos assistindo. 3, acreditar. Né? Outro dia me peguei comigo mesmo e eu pensei em 3, acreditar, que para mim você precisa ter para realizar qualquer coisa na sua vida. Um é acreditar em Deus. O outro, acreditar na missão que Ele te confiou. E o terceiro é confiar que você é capaz de realizar, independente das suas limitações, haja vista que todos nós temos. Se eu for ficar preso só nas minhas limitações, só naquilo que eu não consigo ou que eu não tenho, você não vai sair do lugar nunca. Porque o que move é a potencialidade. Potencialidade gera energia, e energia versus energia. Então, independente da condição que você se encontra, né? Uma limitação financeira, emocional, de relacionamento, psíquica, intelectual, física, não importa. Se você é pobre, se você é rico, a riqueza também é uma limitação para muitos. Busque desenvolver ou busque identificar qual desses 3 acreditar que está faltando na tua vida. Fortaleça ele e vá em frente. Seja para praticar capoeira ou para fazer qualquer coisa na sua vida. Porque o ser humano foi feito com capacidade. Nós só precisamos desenvolvê-lo. Ótimo. Quero te agradecer, foi um prazer muito grande ter você. Prazer todo meu, muito obrigado. Se você me permite, esse ano o nosso foco principal é construir um salão
onde a gente pretende desenvolver, instalar o centro de atendimento de capoeira para pessoa com deficiência. Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, de repente você pode ter até um material lá que você não usa mais, pode doar, pode estar conosco de alguma maneira, enfim, é muito bem-vindo e a gente está aberto para isso. Depois nós vamos deixar os contatos aí nas descrições. Bom, esse foi o programa de hoje e você poderá assistir quantas vezes você quiser através do www.fatel.com.br ou no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima.